Boa noite a todos e todas. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Que os amigos espirituais, benfeitores do Mestre, que já se encontram presentes, tenham acesso a cada um de nós, envolvendo-nos nos seus abraços generosos e fraternos. E juntos, num só pensamento e num só sentimento, nos dirigimos para aquele que é a nossa fonte de vida, a nossa inspiração eterna, a nossa luz, a nossa paz. Louvado seja, Senhor, por toda a eternidade. Louvado seja Deus, nosso Pai e Criador. Benditos sejam todos que trabalham incessantemente, teus abnegados servidores do mundo espiritual, pelo teu evangelho, pelo teu reino, Senhor. Aqui nos apresentamos, rogando o teu concurso, a tua inspiração, para o nosso irmão José Raimundo, que do seu coração falará para nós esta noite. Pedindo também inspiração para nós outros, no sentido de ampliar as nossas possibilidades de compreensão e apreensão do conteúdo que nos será oferecido nesta noite. Então, te pedimos permissão, Senhor, para darmos início à nossa atividade, sob a tua guarda, sob a tua inspiração, sob a tua proteção e paz. Paz e bem a toda a humanidade, em teu santíssimo nome, Mestre. De novo, boa noite a todas e todos, a todos que estão no Zoom, nossa boa noite. Então, nós temos hoje, para a nossa reflexão, um texto cujo título é Provas de Fogo. É o capítulo 18 do livro Pão Nosso, no qual o benfeitor Emmanuel se aproveita do versículo 13 do capítulo 3º da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em que está escrito: e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Nos escreve, então, o benfeitor: a indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, na feição material,
pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. Do serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Assim passamos, então, para nosso Zé Raimundo. Boa noite, gente. Que nos abençoe e nos ilumine, Mestre Jesus. A questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala sobre as escolhas das provas, em que, em nosso planejamento reencarnatório, a cada um de nós, à medida, é claro, de nosso adiantamento, escolhemos aquelas provas que são necessárias ao nosso burilamento. Provas essas que o nosso benfeitor espiritual denomina provas de fogo. Que, embora passamos por diversas situações enquanto encarnados, diversas outras situações na nossa jornada, as nossas provas de fogo, elas são marcadas por situações e necessidades específicas para o nosso enriquecimento espiritual e o nosso burilamento. São pontos marcantes em que cada um desses desafios nos será provada a natureza conforme as provas que lhe é necessário. O nosso benfeitor Emmanuel nos dá o exemplo da indústria mecanizada, e isso nos remete à metalurgia, à indústria metalúrgica, na qual utiliza-se do fogo como instrumento purificador da matéria na transformação dos metais, a exemplo do aço, para que se obtenha um aço de alta qualidade, que geralmente são utilizados em edificações, é necessário que esses materiais eles passem por altas temperaturas. Diversas vezes eles são levados ao contato com o fogo, até que deixam no cadinho em que são fundidos todas as impurezas desnecessárias, e dali é extraído o metal puro e resistente. Similarmente acontece conosco nas provas em que somos submetidos em nossa jornada pela vida material. Entretanto, como nos escreve
o benfeitor espiritual, a cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue o reto juízo acerca das suas qualidades. O aperfeiçoamento do mundo na afeição material pode fornecer a imagem de que seja a importância das aferições de grande fruto. E antes, ele nos chama a atenção para o ponto crucial da carta de Paulo aos Coríntios, em que ele nos diz que Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Ou seja, independente das provas em que escolhemos em nosso planejamento reencarnatório, ou compulsivamente foram escolhidas para nós, certamente, inexoravelmente, nós só conseguiremos superá-las se estivermos fundamentados sobre a base daquele que é o nosso representante máximo da lei divina, que é o Cristo. Sem ele, é impossível que consigamos superar as dificuldades que nos impõem as nossas provas de fogo. Sejam as nossas dificuldades diante do apego material, diante do apego ao dinheiro, as nossas tendências à sensualidade exacerbada, à avareza, ao egoísmo. Situações que a cada um cabe trabalhar o ponto que lhe é mais necessário. Cada um de nós temos a necessidade de trabalharmos em nós aquilo que mais nos incomoda em nossa existência. Isso quando temos a consciência de perceber a nossa condição de espírito em evolução. E as provas são diversas. Seja a doença que se apresenta de forma dolorosa e difícil, que se arrasta durante anos, seja as dificuldades, os reveses financeiros que nos fazem pensar sobre os caminhos que escolhemos em nossas vidas, seja a mãe que passa noites em claro, sem saber se no dia seguinte terá o alimento para alimentar os seus filhos, seja o filho que vela a mãe em seu leito de morte por anos a fio, seja a companheira que suporta as dores do alcoolismo do companheiro que se arrasta durante anos. Todas essas provas, embora difíceis e dolorosas, temos a certeza de que não estamos sozinhos, que há sempre uma mão amiga a nos amparar e a nos guiar. Que por mais difíceis que sejam essas nossas provas de fogo, que a vida nos concebe como instrumento purificador de nossa consciência, desta batalha que travamos com a nossa própria existência,
quando nós conseguimos superá-las, o alívio e a sensação de vitória é indescritível para o espírito, que ao retornar ao mundo espiritual, ele consegue avaliar que conseguiu superar aquela dificuldade que carregou consigo durante anos a fio, ou encarnações a fio. E essas provas, por mais dolorosas e por mais difíceis que possam se apresentar, em momento algum estamos desamparados, se assim escolhemos o Cristo como mestre e guia de nossas existências. E para finalizar a nossa reflexão, eu trago aqui um poema que é conhecido por muitos de nós como um verdadeiro alento a nós, principalmente nos momentos em que nos encontramos em nossas provas de fogo. Nada te turbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento aos céus, sobe, porque nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória vã. Nada de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ame-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Só Deus basta. Santa Teresa. Obrigado.